Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, quero dar seguimento no que nós estávamos conversando a respeito dessa nova sociedade que se estrutura em um estado moderno, que passa por uma série de adaptações, vamos colocar dessa maneira, no que diz respeito ao meio do trabalho, esse meio do trabalho que compõe o processo de socialização importante, ele que entra para nós no que nós chamamos de uma socialização secundária. Nós que falamos dessas rupturas sociais que aconteceram ao longo dos anos, dessa transição dos meios de produção e, consequentemente, dos modelos sociais que estavam estruturados dentro dessa nossa sociedade. Para a gente fechar bem esse assunto, eu queria conversar com vocês sobre alguns sistemas políticos e econômicos que marcam toda a nossa estrutura social. Então nós temos 4 elementos importantes para trazermos para essa nossa discussão: capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. Bom, todos esses sistemas políticos e econômicos, eles vêm acompanhando as modificações e as urgências sociais pelas quais passam o meio naquele período em específico. Então, eles são todos, de uma certa forma, consequência daquilo que a sociedade experiencia ao longo dos anos. Então, é uma consequência, uma característica daquele meio social naquele tempo em específico, porque as necessidades da sociedade, elas fazem com que as adaptações elas aconteçam nos mais variados segmentos. E o aspecto político-econômico não é diferente. Esse aspecto, a gente pode falar que é um dos aspectos mais relevantes do nosso meio social, porque quando nós temos divergências, crises, conflitos nesse aspecto político e econômico, a sociedade ela passa por uma série de transformações, de adaptações. O impacto social que esses acontecimentos trazem, eles são enormes. E essa mudança, ela acompanha, ela vem de acordo com que esses conflitos, eles vão amadurecendo no meio social. Bom, nós temos esses sistemas políticos e econômicos inicialmente como consequência da Guerra Fria. Então o mundo, de uma maneira geral, ele é afeto por todos esses acontecimentos, por todos esses eventos pós-guerra. Então o primeiro elemento que vai mudar no nosso contexto social é sim o elemento político-econômico. Bom, a sociedade capitalista é o nosso modelo de sociedade atual. A maioria dos estados, elas são regidas por esse sistema. Então, o sistema capitalista é aquele sistema pós-Guerra Fria, pós-Revolução Industrial, consequência de uma indústria cultural e de uma cultura de massa, que nós já falamos anteriormente, e o meu objetivo principal é o lucro. Então, eu vou trabalhar de todas as medidas possíveis para que o lucro ele aconteça de maneira expressiva, de maneira significativa. E para que esse lucro aconteça, eu tenho o poder concentrado na mão de poucas pessoas. Então eu tenho um lucro muito grande em detrimento de algumas pessoas e o restante da população está condicionado ao que essa classe dominante ela vai exercer, o que ela vai ditar. Então aqui eu tenho nítido essa separação, essa diferença entre os pares. E eu tenho uma característica muito marcante dessa divisão social pautada em burguesia e proletariado. E eu tenho uma concentração de todo o poder nas mãos de uma classe social em específico, que no caso vem a ser a burguesia. Então aqui eu busco a burguesia pós-revolução burguesa e pós-revolução industrial, busca se estabelecer em sociedade. E para isso, o meu objetivo ele vai ser sempre o lucro. Diferente do sistema capitalista, são o sistema socialista, comunista e mesmo o modelo de sociedade anarquista. Bom, o socialismo, como nós já havíamos falado no momento anterior, ele vem dessa ruptura
dessa revolução de classes de burguesia e proletariado. Então, o proletariado, ele assume, vamos colocar dessa maneira, o poder, e tanto esse poder e o capital, eles vão ficar centralizados nessa classe social. Então, o proletariado, ele, de certa forma, ele assume o controle dessa nova sociedade no modelo do socialismo. Então, eu teria uma sociedade buscando ela ser o mais igualitária possível. Eu teria uma menor interferência por parte do poder estatal. Esse é o modelo do socialismo. Então, ele busca essa hegemonia social. Então, eu não quero essa diferença gritante entre os pares, eu almejo uma sociedade melhor estruturada possível, para que assim eu consiga passar a alcançar um novo nível, que seria o comunismo. O comunismo já seria essa sociedade livre das interferências estatais. Eu teria, de fato, agora um controle de todos os meios de produção e do poder e capital por parte do que nós temos então como proletariado. Então, o proletariado, ele agora assumiria totalmente a situação. Então, eu teria agora sim, de fato, uma sociedade no qual todos estão com as mesmas condições, todos têm as mesmas possibilidades. Então, os meios de produção, as condições de produção e o trabalho, cada um é responsável pela sua situação em específico. Então, eu não tenho mais esse controle. Então, todos têm a mesma medida, todos têm as mesmas possibilidades. Enquanto o socialismo, ele seria um regime, vamos colocar de certa forma, mais democrático, porque eu vou ter uma descentralização desse poder, eu vou ter uma melhor distribuição da situação. No comunismo, eu tenho regimes mais autoritaristas, como é o caso, a exemplo de Cuba e China. São sistemas, são estados nos quais eu tenho essa visão, esse autoritarismo muito forte, muito marcante, mas, como nós falamos anteriormente, não são estados de fato comunistas. Eles são estados que têm ideais comunistas, são estados que estão mais próximos de atingirem todas essas ideias que o Marx ele traz para nós. Porque nós temos, em termos de denominação, podemos conceituá-lo tanto como comunismo como marxismo. Porque é dele, é do Marx, todas essas ideias do que seria esse Estado comunista, que seria esse Estado ideal no qual todos têm a exata possibilidade de conseguirem as mesmas coisas, sem nenhum tipo de distinção. Eu não tenho essa diferença entre os pares que eu teria nos outros sistemas. E o anarquismo? O anarquismo é essa sociedade sem nenhuma interferência de Estado, de governo. Eu não teria mais nenhuma dessas limitações estatais que o Estado traz para nós nesses outros sistemas políticos, econômicos. Então, eu seria de fato uma sociedade livre. E como que funcionaria essa sociedade no modelo anarquista? Então, eu não tenho Estado, eu não tenho formas de governo, a minha sociedade é livre, então eu não tenho nenhuma dessas questões burocráticas, eu não tenho poder, eu não tenho regime específico, eu não tenho interferência de poder de polícia, tribunais, nada disso. É uma sociedade de fato livre. E essa sociedade, ela se mantém, ela busca a sua manutenção de acordo com a sua necessidade. Então, de acordo com o que vai sendo necessário, do que vai se mostrando urgente, aquela sociedade, ela vai produzindo, mas de acordo com a necessidade. Então, de acordo com o que vai demandando essa sociedade, ela vai produzindo, ela vai se organizando, mas de acordo com o que vai sendo apresentado. E em decorrência disso, como que é essa manutenção? Sistema de troca, sistema de escambo. Então, já que é uma sociedade que ela se autorregula de acordo com as suas necessidades, esse sistema de trocas é o que vai
fazer a manutenção dessa sociedade, já que eu não vou ter nenhuma dessas inferências de Estado e de governo, e essa sociedade ela vai ser uma sociedade livre, de maneira estrita. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Gostando, deixem o gostei, se inscrevam, compartilhem.